Bom dia, gente linda desse canal de meditações motivacionais. 6 de agosto de 2026 e eu tô aqui, Tássia Lorena, de segunda a sexta, 5 minutinhos, trazendo uma mensagem pra vocês, pro coração de vocês. E a mensagem de hoje está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 44. 1 Reis 18, 44. Que diz assim: E sucedeu que, a sétima vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem. E sucedeu o quê? A sétima vez disse: Eis aqui uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: Sobe, dize a Acabe, aparelha teu cavalo e desce, para que a chuva não te apanhe. Olha só, Elias, um dos profetas mais emblemáticos da Bíblia, do Velho Testamento, da Bíblia no Velho Testamento, né? E ele tinha acabado de passar por enfrentar os profetas de Baal. O contexto histórico aqui é que a cidade de Israel estava passando por uma seca muito grande, né? O povo de Deus estava passando por uma seca muito grande. E Elias, toda vez que antigamente chegava um profeta no lugar, a primeira coisa que as pessoas perguntavam é: de paz a sua vinda, né? Porque, na verdade, geralmente quando o profeta aparecia, o povo meio que tremia a base. Não era igual os profetas hoje em dia que tem aí, que as pessoas não respeitam. Profeta que a gente sabe que a gente respeita, sabe? E aí, o que acontece? Esse aqui, os profetas de antigamente, quando chegavam no local, eles eram temidos. E a primeira coisa que eles já sabiam, as pessoas perguntavam: é de paz a sua vinda? E aí ele falava, quando ela falava é de paz, é porque vinha trazer uma mensagem boa. Quando falava que não era de paz, é porque vinha trazer conserto. E naquela época, não era nem isso que eu ia falar. Os profetas faziam o que de verdade Deus mandava. Eles não faziam coisas que não eram para fazer, não entregava coisa que não era para entregar, não entregava mensagem que não era para entregar. Eles faziam exatamente o que Deus mandava. E se Deus mandasse matar, eles matavam. Então, assim, voltando aqui, eles obedeciam a voz de Deus, né? Nem mais, nem menos, nem para agradar e nem para não agradar. Eles faziam o que Deus mandava. E nessa passagem aqui, ele manda o moço dele, que era um ajudante dele, ir até o mar para ver e falou: ó, vai para a direção do mar e olha, né? Vê se você vê alguma coisa, se tá vindo uma chuva aí, porque profeta de Deus, quando fala de verdade, acontece, né? E mesmo que Deus não tenha mandado recado, mas se ele falou, aquela coisa, né? Ele falou de fato, a água parava. E Elias aí falou que ia chover. E aí o seu ajudante foi lá ver no meio do rumo do mar e não via nada. Não via absolutamente vindo nada de lugar nenhum. Aí ele falou: vai lá de novo. Vai lá de novo. Vai lá outra vez. Na sétima vez que o ajudante dele foi, ele falou assim: ó, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, né? Subindo do mar. E essa passagem tem até uma música, né, antiga do Toque no Altar, que fala: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem, mas esse é sinal que a tua chuva vai descer. E é um sinal. Às vezes a gente despreza os primeiros começos. A gente despreza aquilo que para as pessoas, a gente fica muito projetando para os outros, né, para pessoas de fora, para aquilo que as pessoas pensam de fora, nos nossos primeiros começos. Você não tem que pensar no que está de fora, você tem que focar em você. Então, você tá fazendo algo que parece pequeno ou insignificante para uma pessoa, mas para você é muito. Então, foque no processo. Foque na nuvem, na pequena nuvem. Então, você que tá começando algo na sua vida, às vezes é um projeto, às vezes é um empreendimento, e às vezes você quer ser um grande restaurante, mas você tá começando a fazer marmita na sua casa, ou fazer quentinha para levar no local que você trabalha, ou doce, né? Você começa a vender doce, não importa. Não foque nas pessoas. Veja a nuvem, é uma pequena nuvem. Deus te deu uma pequena nuvem porque ela vai se expandir para uma grande chuva. Não despreze os primeiros começos. Porque desse começo aí que às vezes parece que não vem nada, de repente pode vir muito. Então os primeiros começos são importantíssimos. Não despreze aquilo que Deus te deu. Se você de repente, eu tenho um projeto de emagrecer aí, começa caminhando. Mas eu não consigo todo dia. Pelo menos 30 minutos você já fez um grande progresso. Você, de repente, que tá começando a estudar e aí você não consegue estudar, mas você lê uma página. Parabéns! Vibre pela sua primeira página. Não fique achando que isso é desprezível. Então, vamos
Vamos dar crédito aos primeiros começos. É uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Como é que uma pequena nuvem poderia vir uma chuva? Poderia vir um temporal? Essa é a mensagem de hoje. Passa pra frente. Vamos criar o ciclo da motivação. Até porque se eu não te motivar, eu nem cumpri meu papel. Uma pequena nuvem pode virar um temporal, se esse temporal for pela boca de Deus. Então, beijo, bom dia!